Ministério Público Federal vai investigar o pastor André Valadão por suposta homotransfobia. Muita gente reclama, mas por que vocês usam suposta? Porque quem vai dizer se ele cometeu crime de fato ou não é o Poder Judiciário. Não cabe a nós aqui julgar o que ele disse, embora os indícios sejam evidentes. E quando a gente fala em homotransfobia, é claro que o crime é justificado, a existência do crime está tipificada assim no Código Penal, né? Mas é um linguajar excessivamente jurídico, né? Para a gente entender a gravidade do que ele falou, é preciso ouvir o que o pastor disse. Ele, justificando o suposto crime cometido, e eu vou manter o suposto aqui, porque quem vai dizer se ele cometeu o crime ou não é o Poder Judiciário, mas para justificar o crime, ele usa a Bíblia e usa Deus. Que Deus é esse? Né? Independentemente da religião, que Deus é esse que prega o mal de alguém? Né? Que Deus é esse que prega a violência? Que Deus é esse que prega a intolerância? E aqui, longe de falar como alguém que domina a Bíblia, que domina as minúcias da religião. Muito pelo contrário, mas como alguém que mais ou menos entende o que é ser solidário, né? Os conceitos cristãos lato sensu, digamos assim. Não é? Solidariedade, compaixão, empatia, respeito, amor pelo próximo, que parece ser o principal e o primeiro dos ensinamentos do cristianismo, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Né? Eu não sei que Deus é esse a quem algumas pessoas recorrem para justificar a violência, para justificar o ódio, para justificar a intolerância, se bem que isso não é nada novo, né? Já foram movidas guerras sanguinárias ao longo da história. Ditadores se mantiveram no poder durante muitos anos, sempre recorrendo supostamente à palavra de Deus, né? Como se fossem representantes de Deus aqui e soubessem o que Deus quer que seja aplicado na vida cotidiana de cada um de nós. E nesse contexto, a violência, o ódio, o sangue, a morte. Então aqui o que disse o pastor André Valadão: agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer não, 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 não pode parar, reseta. Aí Deus fala: não posso mais, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que não posso. Agora está com vocês. Além do público que acompanhava presencialmente o evento, o culto na igreja nos Estados Unidos, a transmissão ocorria pelo YouTube também, transmissão ao vivo. Você não pegou o que eu disse, tá com você, vou falar de novo, tá com você, sacode uns 4 do seu lado e fala, vamos para cima, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele também falou contra drag queens que estariam entrando em salas de aula, querendo ensinar sexualidade para as nossas crianças, querendo ensinar crianças a escolherem ser o que elas quiserem. Também alegou que crianças estariam tendo liberdade para definir e serem mutiladas nos seus órgãos genitais, em referência à transição de gênero. O senador Fabiano Contarato, que vai representá-lo criminalmente, nós procuramos o pastor, ele não quis se manifestar, ou até agora não se manifestou, fez manifestações nas redes sociais dele e disse que nunca falou sobre matar, segregar, mas sim sobre resetar, levar de volta a essência ao princípio, e voltou a criticar o que classificou como promiscuidade. Nunca será sobre matar pessoas. Deus nos livre desse terrível pecado, violência ou discriminação, mas sobre a liberdade de viver o que crê. Primeiro é preciso sempre acentuar o incômodo que o pastor sente com essas questões, né? Um incômodo estranho, ninguém foi procurá-lo, não é? Não sei se alguma drag queen invadindo a sala de aula de alguém que ele conheça para tentar dominar a mente dessas crianças, enfim. Confesso que não entendo de onde vem toda a raiva do pastor com um assunto que, ao que tudo indica, não lhe diz respeito, né? Enfim. Né? Agora, a tática parece muito clara, né? Comete o crime e depois diz que está sendo alvo de censura. Basta dar uma olhadinha nas redes sociais do pastor. Ele tem, inclusive, eu estava comentando isso mais cedo aqui no jornal, ele já tem
inclusive todo um enredo preparado com imagens, né? Então tem uma determinada imagem lá em que aparece o rosto dele de maneira central, e aí Donald Trump, o deputado Nicolas Ferreira, enfim, né? É um salseiro ali a imagem, né? Deltan Dallagnol com um X na boca, como se eles estivessem sendo alvo de censura. Então ele tem todo um projeto gráfico já pronto, né? E ele tem um culto baseado, o culto dele é baseado, determinado trecho do culto é baseado numa suposta perseguição a cristãos como ele. E ele se levanta contra a suposta perseguição e a história é a de sempre. O inimigo é a mídia, o inimigo é não sei quem, etc e tal. Então ele está sendo alvo de perseguição religiosa e alvo de censura. O enredo é esse, né? Você comete um crime e quando alguém quer te punir, você está sendo censurado, que estão atacando a sua liberdade. A gente está vendo isso aí aos borbotões, aliás, né? Tem um monte de gente sendo ameaçada de punição por crime cometido no passado. Não, mas veja bem, eu exerci minha liberdade de expressão. O que eu estou fazendo é expor a minha oposição, é professar a minha religião, o que continua até segunda ordem, né? Não há nenhuma notícia de que isso esteja sendo cassado, continua absolutamente autorizado aqui no país, né? E fora dele também, lá nos Estados Unidos, onde ele aparentemente mora e toca a igreja dele de lá, né?